Boa noite, gente. Meu nome é Alane Brandão Vilar. Eu estudo na Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo, e eu vou apresentar hoje para vocês uma aula sobre seres vivos 1, zoologia, e o tema da aula vai ser os quinidários. Bom, os quinidários ou silenterários, que é como esses animais também podem ser chamados, eles são animais pluricelulares e aquáticos, e o filo dos quinidários eles estão entre uns dos mais antigos do reino animal. Esses seres eles foram os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva, por isso que eles são chamados também de selenterários, né? Vem derivado dessa cavidade digestiva que eles apresentam. E nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre eles, sobre como que é sua estrutura, como que são seus mecanismos de sobrevivência, a sua alimentação, enfim, uma série de coisas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de quinidários, então tem aí a água-viva, a anêmone do mar, a caravela portuguesa, os corais, a hidra. Todos esses animais pertencem ao filo dos quinidários. Nós vamos começar falando sobre o habitat e a alimentação dos quinidários. O habitat principal dos quinidários é o ambiente marinho. A maioria vive em águas salgadas, poucas espécies vivem em água doce e nenhuma delas é terrestre. Então, na verdade, gente, o único quinidário que é representante de água doce é a hidra. Todo o resto vai ser representante de água salgada, vão viver no ambiente marinho. Os quinidários eles se alimentam principalmente de plâncton e de pequenos animais e eles usam seus tentáculos para pescar. É nessas estruturas onde se concentra uma célula chamada de quinidócito. O quinidócito, pessoal, é uma das células mais principais dos quinidários, né? Essa célula está em todo o corpo deles, mas principalmente nos tentáculos. Quando o quinidócito é tocado, ele vai lançar o nematocito, que é uma estrutura que consiste numa cápsula, onde essa cápsula contém um filamento com espinhos e um líquido urticante. A substância urticante que está presente na estrutura, ela vai ajudar na captura do alimento e provocando, né, uma paralisia ou, em alguns casos, até a morte. Então, o nematocito ele é responsável por injetar as substâncias tóxicas que vão auxiliar na captura da presa e também na sua defesa. Então, é uma célula que ajuda não só na alimentação desses seres, como também na defesa deles. E em humanos, esse líquido ele pode causar queimaduras. Então, gente, é por isso que quando uma pessoa ela entra em contato com uma água viva, por exemplo, ela vai sofrer queimaduras. É por causa do líquido urticante que esses animais apresentam nos seus tentáculos. Esses animais, eles, depois que se alimentam, eles só vão voltar a se alimentar de novo depois que eles já tiverem eliminado os dejetos. Então, enquanto eles não eliminarem os dejetos, eles não voltam a se alimentar. Vamos ver aqui as características desses animais. Eles são animais diblásticos, ou seja, eles têm 2 folhetos embrionários, que é o que fica na parte de fora, que é chamado de folheto ectoderme, e o que fica na parte de dentro, que é chamado de endoderme. Por eles terem esses folhetos embrionários, eles vão apresentar tecidos verdadeiros, embora eles ainda não cheguem a formar órgãos. E são 2 os tecidos verdadeiros que eles vão formar, que é a gastroderme e a epiderme. A gastroderme, ela está na parte de dentro e ela vem derivada da endoderme, enquanto que a epiderme, ela fica do lado de fora e ela vem derivada da ectoderme. Entre a gastroderme e a epiderme, eles têm uma mesogleia, que ela apresenta uma consistência gelatinosa. A mesogleia, ela serve como um tecido de revestimento. É por isso que as águas-vivas elas têm aquele aspecto gelatinoso. Isso é devido à mesogleia. Eles vão apresentar também um sistema nervoso difuso, ou seja, o sistema deles é como se fosse uma rede de neurônios, como a gente vê aqui na imagem. Então, eles não vão apresentar uma cefalização, ou seja, uma concentração de neurônios numa só região. Não, o sistema nervoso ele está difundido por todo o corpo do animal. Eles também vão apresentar um sistema digestório incompleto, porque vai existir apenas uma única abertura e essa abertura ela vai servir tanto para a entrada do alimento quanto para que eles possam eliminar os dejetos. Eles também possuem uma simetria radial. A simetria radial, gente, é quando, por exemplo, você pega o corpo do animal e então você corta, né, o corpo e aí você vai ver se ele tem lados iguais. Se ele tiver, então significa que ele apresenta uma simetria radial, porque todos os lados são iguais. E é isso que acontece aqui nos quinidários. Inclusive nessa imagem a gente consegue perceber isso, né? O quinidário ele está partido em 4 partes e todas as partes vão ser iguais. Então por isso que ele vai apresentar essa simetria radial. Os quinidários eles também apresentam alguns sistemas ausentes, como por exemplo
O sistema excretor, eles não têm, eles também não têm o sistema circulatório e também não têm o sistema respiratório. Então como é que vai ocorrer a troca dos gases, né? A troca dos nutrientes, tudo isso vai ocorrer pelo processo de difusão, ou seja, as células, elas vão realizar trocas gasosas diretas entre elas com o meio ambiente em volta. Agora a gente vai ver aqui como é que é a estrutura corporal dos quinidários. Os quinidários, eles apresentam duas formas corporais, que é o pólipo e a medusa. Alguns quinidários, eles passam toda a sua vida com apenas uma forma, ou seja, eles vão ser apenas pólipo ou então apenas medusa. Mas algumas espécies, elas vão apresentar durante seu ciclo de vida um estágio. Então elas vão apresentar um estágio polipóide e um estágio medusoide. Então elas vão ter as duas formas. O pólipo, ele é uma forma de vida que geralmente é séssil, ou seja, eles não vão apresentar uma movimentação muito ativa. Algumas espécies, elas até são capazes de se mover, mas só quando se sentem ameaçadas, quando se sentem em perigo. Os pólipos, eles apresentam forma cilíndrica e eles estão associados a um substrato pela superfície aboral. E a extremidade que não está aderida ao substrato é aonde vai ficar a boca desse animal, que ela fica rodeada por tentáculos, e esses tentáculos vão ajudar na captura da presa, né? Vão ajudar para que eles consigam se alimentar. As hidras e as anêmonas do mar são exemplos de pólipo. Já no caso da forma medusoica, elas vão apresentar uma forma de vida que se move ativamente, então elas vão ter uma movimentação mais ativa, né? E quanto ao formato, elas apresentam um formato de sino, como a gente vê aqui na imagem, né? Que realmente parece um sino. E a boca dela vai estar voltada para baixo, assim como os seus tentáculos. E elas também vão apresentar uma mesogleia bem mais desenvolvida do que na forma polipóide. Eu trouxe aqui para vocês verem essa foto aqui com a estrutura corporal dos quinidários, né, nas duas formas, tanto na forma medusoica como na forma polipóide. A gente pode observar que aqui dentro, olha, nessa parte é onde vai ficar a cavidade gastrovascular desses animais. Então é aqui onde vai acontecer o processo de digestão extracelular. Eles também, como vocês podem ver, né, é aqui onde vai ficar a boca, que como eu falei, é onde vai entrar o alimento e é também por onde vai ser eliminados os dejetos. Como vocês podem ver, na estrutura aqui só existe a boca, né? Então não vai ter ânus. Por isso que é um sistema digestório incompleto, porque eles apresentam boca, mas eles não apresentam ânus. A gente ainda pode falar que eles possuem uma extremidade oral, que é onde tem a boca, que é essa extremidade aqui, e a extremidade aboral, que é a extremidade oposta à boca, que no caso é essa extremidade bem aqui. O esqueleto dos quinidários, isso aqui é interessante que vocês saibam, ele é um esqueleto hidrostático, porque o que vai sustentar os quinidários é a água. Então a água ela vai ficar aqui, nessa parte, ela vai ficar aqui nessa cavidade, e é a água que vai permitir que os quinidários mantenham a sua forma, garantindo também que eles mantenham a sua sustentação e o seu movimento. Bom, agora aqui vocês vejam que aqui nessa parte, olha, de dentro, é onde vai ficar a gastroderme, que eu falei pra vocês, né? E aqui na parte de fora é onde vai ficar a epiderme. E entre a gastroderme e a epiderme, como eu tinha falado, é onde fica a mesogleia, olha. Então a gente percebe que apesar dos quinidários eles terem duas formas de estrutura corporal, que é a medusa e o pólipo, eles não têm muita diferença, né? A única diferença mesmo que eles vão ter é porque a medusa, ela tem a boca e os tentáculos voltados para baixo, e o pólipo tem a boca e os tentáculos voltados para cima. Mas é basicamente essa a diferença que eles têm. Quanto à movimentação dos quinidários, eles apresentam movimentos de contração e de extensão do corpo, além de poderem apresentar deslocamento. São, portanto, os primeiros animais a realizar essas funções. Então, aí na imagem a gente vê como que ocorre a locomoção de um pólipo e a locomoção de uma medusa. Os pólipos, eles têm uma capacidade de locomoção mais reduzida, né? Então, eles se movimentam através de cambalhotas. Então, aqui, né, nesse caso aqui, a hidra, a gente vê que para ela se movimentar, ela vai dando cambalhotas. Já no caso da forma medusoica, é diferente, né? Eles vão ter uma locomoção mais ativa e essa locomoção ela vai ser realizada por um mecanismo que é denominado jato-propulsão. Então, as bordas do corpo da medusa, elas vão se contrair e toda a água acumulada aqui nessa fase oral, ela vai
ser expulsa através de jato. E é assim que esses animais vão conseguir se locomover. É isso que vai provocar o deslocamento. Então, essa capacidade que eles têm de alterar a forma do corpo, determinando movimentos, se dá devido à presença de células com funções de contração, que são as chamadas células miopteliais. Agora a gente vai ver aqui como é que ocorre a reprodução dos quinidários. Os quinidários, eles podem apresentar reprodução assexuada e sexuada. No caso da forma sexuada, eles podem reproduzir-se por processo de brotamento ou então de estrobilização. A reprodução assexuada por brotamento, ela é muito frequente nos pólipos. Inclusive, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem como é que ocorre esse processo de reprodução assexuada por brotamento. Aqui tem a hidra, né? Então vão nascer pequenos brotos na superfície do corpo dessa hidra e esses brotos vão começar a se desenvolver. Então tem aqui o broto nascendo, o broto crescendo e o broto jovem. Quando ele já tem se desenvolvido, então ele vai se desprender do corpo da hidra e vai originar um novo indivíduo, uma nova hidra. Então é dessa forma que vai acontecer esse processo de reprodução sexuada por brotamento. Os indivíduos, né, as novas hidras que vão nascer, elas vão ser todas iguais geneticamente. Então a gente fala que não ocorre um aumento na variabilidade genética, porque todos os indivíduos que nascerem, que se originarem dessa hidra, eles vão ser iguais geneticamente. Em certas espécies coloniais de pólipos, os brotos, eles nascem, mas depois que eles se desenvolvem, eles continuam presos no animal. E aí, eles acabam formando grandes estruturas rochosas, que são conhecidos como recifes de corais. Já no caso da reprodução assexuada pós-estrobilização, vai ocorrer a formação de medusas a partir de pólipo. Nessa imagem, a gente consegue ver como que ocorre isso. Então, aqui tem o pólipo, ele vai começar a liberar camadas de estrobilização, e essas camadas vão se transformar em medusas, né? E essas medusas, elas vão fazer reprodução sexuada. Então, é aqui onde vai ocorrer também a alternância de gerações, porque vai haver a formação de indivíduos sésseis, né? Ou seja, pólipos, que eles se reproduzem de forma assexuada por estrobilização, e vai haver também a formação de indivíduos natantes, como é o caso das medusas, que vão se reproduzir de forma sexuada. No caso da reprodução sexuada, a gente observa frequentemente a liberação de óvulos e espermatozoides, que são fecundados na água. Existem espécies monóicas, que são hermafroditas, e dioicas, que possuem sexo separado. Então, no caso da reprodução sexuada, os gametas masculinos, ou seja, espermatozoides, eles vão ser liberados na água e eles vão partir à procura do gameta feminino, que é o óvulo, que está localizado na superfície do corpo de um outro quinidário. Após o encontro dos gametas masculino e do feminino, vai ocorrer o processo de fecundação. Então, o zigoto é formado e ele vai permanecer no corpo do organismo que tem o óvulo, que no caso é a fêmea. O zigoto, ele vai ser envolto por uma camada protetora e aí ele vai passar a se desenvolver em embrião e, se passando um tempo, ele vai se destacar do corpo em que ele estava fixo. E aí, em condições favoráveis, o organismo ele se desprende da camada protetora que ele habitava e aí ele vai passar a ser um indivíduo jovem já desenvolvido. Quando acontece isso, então vai haver o desenvolvimento direto, porque não possui um estágio larval, ou seja, não vai ter a formação de uma larva. Mas além do desenvolvimento direto, existe também o desenvolvimento indireto, que é quando vai ter essa fase larval, vai ter essa formação da larva, como é encontrado em algumas espécies de águas-vivas. Então, as medusas, como as águas-vivas, geralmente elas são espécies dioicas e a fecundação vai ocorrer com a medusa macho liberando os espermatozoides na água. Esses espermatozoides, eles vão sair de encontro com o óvulo, que também podem ter sido liberados na água. Quando isso acontece, vai ocorrer a fecundação externa, porque é fora do corpo do quinidário. Mas também pode acontecer do óvulo se encontrar fixo no interior do corpo da medusa fêmea. E aí, nesse caso, vai acontecer a fecundação interna, porque é dentro do corpo do quinidário. Mas assim, independente da forma de fecundação, se é externa ou interna, vai ser gerada uma larva ciliada, que é chamada de plânula, e que ela vai nadar até se fixar em um substrato com condições favoráveis para o desenvolvimento dela. Bom, gente, os quinidários, eles ainda são classificados em 4 classes diferentes, que é a cifozoa, a hidrozoa, a cubozoa e a antozoa. E eu vou explicar um pouquinho delas para vocês. Na classe hidrozoa,
Os hidrozoários, eles vão apresentar tanto a forma de pólipo quanto de medusa, né? Então, eles vão ser tanto polipóide quanto medusoide. E eles são representados pelas hidras e pelas caravelas. Eles podem ser docícolas ou marinhas, né? Na verdade, a hidra é a única que vai ser docícola. Aliás, das 4 classes, né, que os quinidários apresentam, a classe hidrozoa é a única classe que vai ter um representante de água doce. Todo o resto vai ser apenas de água salgada. Eles são filtradores e predadores. A reprodução vai ocorrer de forma sexuada e assexuada. E alguns hidrozoários, eles vivem na superfície, outros vivem na zona pelágica dos oceanos e outros vivem na betônica, que é uma região próxima ao fundo oceânico. Tem aqui a segunda classe, que é a Cifozoa. Essa classe, elas apresentam a fase de medusa predominante, então vai ter pólipos sim, só que as medusas, os pólipos vão ser pouco desenvolvidos, então a fase medusoica é que vai ser mais predominante. Eles possuem também uma simetria radial e são diblásticos, e eles são carnívoros, sendo que alguns vão ser filtradores. E o desenvolvimento nesses animais, ele pode ocorrer de maneira direta ou indireta. No caso do desenvolvimento direto, quando o ovo eclode, já vai sair dali o cifozoário jovem. E no caso do desenvolvimento indireto, vai haver a fase larval e só depois de uma metamorfose é que o indivíduo chega na fase adulta. Inclusive, nessa imagem aqui, a gente pode ver como que ocorre o desenvolvimento indireto, que é quando tem a formação da larva. Então, aqui a gente tem a medusa macho, ela vai liberar os espermatozoides na água. Esses espermatozoides, eles vão se fixar no interior do corpo da medusa fêmea, e aí vai acontecer a fecundação interna. Depois vai haver a formação de uma larva, que é chamada de larva plânula. Essa larva, ela se desenvolve e ela vai se fixar em um substrato na forma de pólipo, que, como vocês já sabem, eu já expliquei, eles vão se reproduzir assexuadamente por estrobilização. Então, quando os estróbidos eles já estão maduros, eles vão ser liberados e aí vão ser formadas novas medusas, né? Vão ser formadas as chamadas diéfras, que são pequenas medusas. Essas éfiras, elas vão se diferenciar, vão crescer e vão se transformar nas medusas adultas. E aí todo esse ciclo vai se repetir novamente. Vai ter, né, os espermatozoides liberados na água, a fecundação interna, a formação da lábula, enfim, todo o ciclo vai se repetir novamente. Temos aqui a terceira classe, que é a cubozoa. Os cubozoários, eles têm uma forma de caixa, sinocubo. Eles possuem olhos, que também são chamados de ropólio, e geralmente eles habitam mares tropicais e temperados. São animais solitários e a reprodução vai ocorrer de forma sexuada e a alimentação vai ocorrer por meio dos tentáculos. Nessa imagem aqui a gente pode ver uma vespa do mar, que é uma das principais representantes dessa classe e também um dos animais que tem um dos venenos mais perigosos do reino animal. É tão perigoso, gente, que se uma pessoa entrar em contato com esse animal, se ela não tiver um atendimento imediato, ela pode até morrer de parada cardíaca, porque realmente o veneno da vespa do mar é bastante perigoso. E por último, a gente tem aqui a classe Antrozoa, que é representada por corais vertebrados, né, que vão viver em colônias, e anêmonas, que são mais solitárias. A forma pólipo neles vai ser mais predominante. Aliás, eles vão apresentar uma ausência de forma medusoide. Então, na verdade, das 4 classes, essa daí vai ser a única classe que não vai ter a forma medusoide no seu ciclo de vida. Eles são exclusivamente pólipos. São animais invertebrados e possuem um corpo em formato de tubo. No caso dos corais, eles vão apresentar várias formas. Então, tem corais que vão se parecer com uma árvore, tem outros que vão ter o formato de pena, e tem uns que vão apresentar até formatos que lembram parte do corpo humano, como, por exemplo, o coral cérebro, que realmente ele parece com o cérebro humano. A reprodução vai se dar de forma assexuada, mais frequentemente por fragmentação e brotamento, e também de forma sexuada, através da fusão de gametas. Bom, gente, e é isso. Essa foi a aula sobre os quinidários, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esses seres, e obrigado pela atenção de todos.